Geografia e a gente vai entender um pouco mais do conteúdo do 8º ano aqui no Explicador Virtual. E a gente vai estudar um pouco mais a fundo as características da população da Europa. Bom, uma das características da população da Europa, principalmente quando a gente está falando da Europa ocidental, né, dos países que têm um histórico de desenvolvimento econômico maior, quando a gente observa a característica dessa população, uma das coisas que a gente pode avaliar é que essa população está passando por um processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento acaba, entre outras coisas, né, entre todos os problemas que isso possa causar, ele acaba provocando também uma diminuição da possibilidade da mão de obra que poderia trabalhar, da mão de obra voltada para o trabalho. Isso pode acabar gerando a atração de trabalhadores que estejam vindo de outro lugar, né, de trabalhadores imigrantes e imigrantes internacionais. No caso da Europa, a gente tem alguns grupos principais que vão migrar para essa região, que vão buscar trabalho nessa região. O primeiro grupo é representado por pessoas que estão vindo de países que são antigas colônias, né, que foram colonizados por países europeus. Então é muito comum que países que tenham sido formados após o processo de colonização e descolonização na Europa, principalmente na Ásia e na África, esses países essas pessoas acabam migrando para a Europa em função da oportunidade de trabalho e também, principalmente, porque como eles foram colonizados por aquele país, eles falam a língua daquele país, isso facilita muito a integração e a possibilidade de trabalho. Porque mesmo se você está desempenhando uma função que não precisa de qualificação, uma função mais simples, digamos assim, se você fala a língua, se você domina o idioma, ele é muito mais fácil de você conseguir um emprego, né? Porque você vai receber melhor as coordenadas, enfim, você vai conseguir desempenhar a sua função de uma melhor forma, né, do que se você for para um lugar onde você não fala. Por isso que é muito comum quando a gente olha os fluxos migratórios, a gente observa essas características. Além da proximidade geográfica, que também pode ser um fator que vai contar muito para isso. E outra questão são os imigrantes que estão vindo do leste europeu. Claro que a Europa vai atrair imigrantes de outros locais, né? Tem imigrantes que vêm da América Latina, da Ásia, de vários locais, dos Estados Unidos, mas esses são os principais grupos. O problema que a gente vai observar aqui é o resultado da presença dessa migração, né? Na verdade, o que a presença desse estrangeiro vai provocar? E um dos fenômenos muito importantes que a geografia trabalha é o conceito de xenofobia. Quando a gente fala de migrações internacionais, a gente não está falando apenas da chegada de uma mão de obra. E a gente viu, inclusive, que você tem variações das ondas migratórias na Europa e isso também vai acentuar essa relação um pouco extremada, já que hoje em dia a Europa não tem necessidade tão grande de uma mão de obra e essas pessoas continuam indo. Então não é simplesmente a relação da mão de obra e do trabalho e do emprego. Existe também uma ameaça cultural. A sensação de que imigrantes vindos de outra cultura vão modificar a sua cultura e vão ameaçar a sua integridade cultural. Isso porque quando esses imigrantes chegam no local que eles estão destinados, geralmente eles costumam se localizar, formar comunidades de identidade, né, que tenham hábitos parecidos, vão buscar reproduzir algumas características da sua cultura de origem. Isso acaba mudando o visual e a estrutura social que o país que está recebendo vai começar a sentir. Então você tem várias camadas na xenofobia, além da questão cultural, a gente também pode colocar a questão racial. Muitas vezes esse preconceito, essa relação com o externo, ela pode ser piorada, né? Esse medo do externo pode ser piorado em função de você perceber ali no seu ambiente uma pessoa que venha de outra etnia, que tem uma outra característica física, inclusive. É o caso dos africanos que vão para a Europa, que sofrem bastante preconceito. É o caso de árabes e asiáticos e pessoas, né, latinos, qualquer pessoa que tenha uma diferença racial ali naquela relação também vai mudar um pouco
essa relação pode provocar uma reação. Então, para a definição, esse conceito é muito importante. A gente pode definir xenofobia como um medo ou aversão ao desconhecido. A gente entende o medo como um medo, inclusive, de perder a sua própria identidade, a sua própria cultura, né? Uma aversão ao que vem de fora, uma sensação de que existe uma cultura melhor do que a outra. Geralmente você tem um etnocentrismo e você tem uma sensação de que a sua cultura é muito melhor do que a outra. Então você tem essa relação. No caso dos imigrantes, podemos observar o crescimento do ódio e preconceito contra esses grupos. Não é muito incomum que a gente possa observar isso, inclusive no caso específico europeu, isso é uma onda que vem crescendo de intolerância com as minorias. E também, quando a gente vai observar esse quadro em outros locais do mundo, a gente também vai observar isso. Nos Estados Unidos você tem debates importantes sobre a presença de imigrantes em outras regiões. Possivelmente daqui a alguns anos o Brasil também vai começar a ter esse tipo de debate, já que a gente tem recebido mais imigrantes recentemente. Então isso é uma questão importante. Uma observação para que não fique confuso: quando a gente está falando de xenofobia e a gente está falando do caso específico da Europa, não significa que xenofobia seja uma característica somente da Europa, não é. Como eu disse, esse sentimento pode existir, existe em vários locais do mundo. É uma reação dessa presença de estrangeiros, da presença de imigrantes internacionais. Mas o caso da Europa é o caso que a gente está avaliando aqui especificamente. Aqui a gente vai ver algumas imagens de propagandas que foram vinculadas na Europa, que vão retratar essa sensação de xenofobia. Muitas dessas propagandas foram proibidas depois, geraram muita polêmica. Essa é uma das mais clássicas, onde você vê que isso é uma propaganda feita pelo governo por um grupo português. Você tem várias ovelhinhas negras que vão ser representadas por imagens ruins como desemprego, criminalidade, né? Como se esses grupos trouxessem essa representatividade. E saindo um pouco da questão da Europa, se a gente fizer um esforço e olhar o que a gente está acostumado a ver, é muito comum que nos seriados americanos, que são muito... seriados e filmes, né, americanos, que são muito difundidos no mundo, que a gente veja o imigrante sendo representado como um grupo criminoso, como uma ameaça. Então são gangues latinas, gangues asiáticas. Você vê o imigrante frequentemente sendo associado ao crime, à insegurança, aos prejuízos sociais que ele possa trazer, ou sendo associado a uma situação social menor, né? Sendo um funcionário, um empregado, né? Sempre com uma relação, sendo representado numa escala social menor. Então aqui você vê bastante isso. O imigrante ele é visto, e aí tem uma questão racial também importante, como alguém que vai trazer esses malefícios para a sociedade. E essa ovelhinha branca estaria expulsando esses imigrantes. Essa propaganda foi difundida por vários grupos na Europa e ela é bastante emblemática para mostrar essa sensação dentro do continente. Tá, essa aqui é a versão na Suíça, essa aqui é a bandeira suíça. Você também vê, como eu tinha dito, a mesma representação. Você está expulsando a ovelhinha negra da Suíça, então você tem essa região que seria como se eu dissesse: essa região é nossa, para nós, ovelhinhas brancas, que podemos conviver aqui. Tá? Aqui é uma outra propaganda, ela diz Islã fora da Europa. Isso também recebe uma atenção, merece uma atenção, porque existe um crescente preconceito contra os islâmicos, a sensação, inclusive principalmente depois dos atentados de 11 de setembro, a sensação de que os islâmicos representam uma ameaça e a associação desses grupos ao terrorismo, né? Inclusive com vários eventos relacionados a atentados terroristas na Europa. Isso acaba intensificando mais e gerando uma reação contra os muçulmanos que vivam nesse continente. Isso aqui é uma manifestação nazista. Isso é uma coisa que pode ser observada principalmente em estádios de futebol, o surgimento de grupos neonazistas, né? Inclusive na Alemanha existe uma passeata nazista que é realizada todos os anos e que tem ganhado cada vez mais
membros, né? É um momento muito polêmico, mas a gente tem visto essas manifestações em vários eventos, inclusive na Copa do Brasil, um rapaz invadiu o campo e acredita-se que ele nega, mas acredita-se que ele estava escrito no corpo algumas indicações nazistas. Então, existe um surgimento desse movimento com a sensação de que eu reforço o nacionalismo e eu quero expulsar os grupos de imigrantes. Aqui é uma questão específica contra os judeus, que também é uma questão muito forte. O antissemitismo, ou a aversão específica ao povo judeu, também cresce bastante na Europa nesses últimos anos. Ela nunca deixou de existir, uma vez que o nazismo tinha, entre outras coisas, né, essa perseguição aos judeus, e ela volta cada vez com mais força contra esse grupo específico também. E esse aqui foi um escândalo que envolveu a Inglaterra, que foi o príncipe Harry, que é o filho, né, o filho mais novo do príncipe Charles, que é o próximo na linha de sucessão do trono inglês, que foi fantasiado para uma festa fantasia com um uniforme nazista. Isso gerou uma série de problemas, um desconforto muito grande, porque ele é um representante da família real. Teoricamente, a Europa e a Inglaterra, inclusive, foi contra, durante a Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, né? Ela foi contrária ao Hitler. Existe, de certa forma, uma sensação muito ruim em relação ao nazismo por causa de todo o histórico de perseguição, morte, né, dos campos de concentração, e você tem um membro da família real vestindo uma fantasia. Não se sabe se ele realmente é simpatizante do movimento nazista ou se, na verdade, ele não pensou nas consequências, não imaginou que fosse ser fotografado, mas enfim, isso mostra algumas das facetas da cultura e desse surgimento de movimentos de extrema direita. Aqui, como a gente estava vendo, uma manifestação de futebol, né, com a bandeira que simboliza o nazismo, que é bastante representativa. E o surgimento, isso aqui ele está escrito em alemão, que é uma referência dos brancos, de uma terra de brancos. Então você tem um surgimento cada vez maior desses grupos. Agora a gente vai ver especificamente uma reportagem que vai contar um caso particularmente chocante de como essa relação com os imigrantes possa estar se desenrolando na Europa. Vamos assistir a reportagem e depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. E a gente começa falando sobre o massacre na Noruega. O governo britânico confirmou que a Scotland Yard investiga possíveis ligações do atirador norueguês com grupos anti-islâmicos da Grã-Bretanha. Vamos então a Londres conversar com nossa correspondente Ana Carolina Abar. Boa noite, Ana. Por que essa preocupação, esse envolvimento do governo britânico? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Bom, porque o ator dos ataques disse ter relações com integrantes da EDL, a Liga de Defesa Britânica, um grupo de extrema-direita que organiza protestos contra os que eles chamam de islamificação do Reino Unido. No manifesto de 1.500 páginas que Anders Breivik escreveu, ele conta que foi recrutado por 2 extremistas ingleses durante um encontro em Londres em 2002. 8 pessoas teriam participado dessa reunião, mas o Ministério do Interior britânico disse que não tem nenhuma evidência sobre isso. Depois dos ataques que deixaram 76 mortos na Noruega, o governo da Grã-Bretanha está bem atento para evitar que um incidente semelhante aconteça aqui. O primeiro-ministro britânico David Cameron pediu que a polícia e os serviços de segurança investiguem se o país tem levado a sério a ameaça desses movimentos radicais anti-islâmicos, principalmente porque grande parte dos recursos antiterrorismos britânicos estão focados em monitorar a rede terrorista Al-Qaeda. Leilane. Agora, Ana, o atirador ele esteve no tribunal em Oslo prestando depoimento. O que mais ele disse? Leilane, essa foi a primeira audiência, né, do Anders Breivik. É bom citar que ele é considerado apenas como suspeito até o fim do julgamento. E Anders, ele confessou os ataques, mas disse que não tem culpa nenhuma. Ele alegou que agiu para salvar a Europa do Islã. Também revelou que estava em contato com outros 2 grupos, ou células, como ele chamou, o que aumenta as suspeitas de que há mais gente envolvida nos preparativos desses ataques. As autoridades disseram que o norueguês estava bem calmo e que, como defesa, começou a ler um manifesto que ele havia escrito
mas o juiz o interrompeu e por isso a audiência foi tão rápida. 2 psiquiatras vão avaliar o suspeito. Anders ficará detido inicialmente por 8 semanas, a pedido da promotoria, 4 delas completamente isolado, só receberá a visita do advogado. E nesse tempo também será preparado todo o material de acusação. Um jornal norueguês publicou nesta segunda-feira que Anders estava numa lista de possíveis terroristas depois de comprar uma grande quantidade de substâncias químicas de um fornecedor da Polônia. Mas o serviço de inteligência da Noruega não teria considerado essa informação relevante. Leilane. Agora, Ana, a gente mostrou aqui aquela imagem linda da Marcha das Flores, milhares de pessoas homenageando os mortos. O governo norueguês, ele revisou o número de vítimas. 76 é o número oficial agora? É sim, viu, Leilane? A polícia revisou esse número de mortes para baixo nos ataques para 76. Apontou como motivo as dificuldades para contabilizar as vítimas na ilha, onde Anders Breivik abriu fogo no meio de um encontro de jovens do Partido Trabalhista. Numa entrevista a um jornal sueco, o pai de Anders se disse chocado, afirmou que não se sente como pai e que vai viver com essa vergonha para o resto da vida, porque as pessoas vão sempre ligá-lo ao filho criminoso. Na Noruega, realmente, o dia foi de grandes homenagens, começou com 1 minuto de silêncio e à tarde, 150 mil pessoas se reuniram para marchas das flores, ou Marcha da Rosa, e com essas flores nas mãos, a multidão fez uma homenagem às vítimas dos ataques. Essa homenagem também aconteceu em outras cidades da Noruega, Leilane. Obrigada, Ana, sem dúvida nenhuma. Tudo isso é resultado de intolerância, incompreensão, né? Uma pena, uma tristeza muito grande, sem dúvida. Então, especificamente aqui, a reportagem que a gente está vendo trata de um atirador, né, como a gente viu, extremamente ligado, né, extremamente incomodado com a presença do islamismo na Europa, e ele vai ter como postura entrar atirando num acampamento de jovens do Partido Trabalhista, né, do Partido de Causa, né, de causa trabalhista dentro da Europa. Esse partido, por que esse partido? É porque esse partido tinha uma agenda mais tolerante com os imigrantes. Então ele acreditava, né, ele defende que o país dele está passando por um processo de ameaça em função da migração de islâmicos. Então aqui a gente pode observar, nesse caso pontual, uma mentalidade que tem começado a surgir, que tem começado a se fortalecer, que é a sensação de ameaça e de intolerância em relação aos grupos, sobretudo os islâmicos. Por que os islâmicos estão sendo tão percebidos na Europa? Entre outras coisas, porque, como a gente já visto, o processo de descolonização e colonização, ele ocorre em países que têm, como maioria, a população islâmica também, né? Então, isso acaba promovendo. E o norte da África, que é ali muito próximo, ele tem uma população majoritariamente islâmica. Então, a proximidade geográfica também acaba facilitando a presença desses grupos lá. Então, é uma sensação, é uma situação complicada, uma situação complexa e que cada vez mais tem que ser intensificado em função dessa reação de intolerância em relação aos grupos externos, principalmente os imigrantes islâmicos, e essa sensação do 11 de setembro só agravou essa situação. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau.